1 Samuel 17, a partir do verso 23, diz a palavra do Senhor a respeito de um homem bem conhecido na Bíblia, uma história muito conhecida, onde fala a respeito de um gigante, de um homem muito alto, muito grande, muito forte, um homem temido, um homem assustador, que se levantou contra o povo de Deus e veio afrontá-lo, e que por todos os dias ele subia, por muitos dias ele subia diante de Israel e gritava diante de Israel, humilhando e levantando o povo, dizendo que se alguém tinha coragem de enfrentá-lo. Por muitos dias Golias ele lançava uma palavra de morte, lançava uma palavra de destruição, de afronta e de desânimo para aquele povo que servia a Deus. A Bíblia não fala que Golias se levantou com um povo qualquer, contra qualquer povo, mas se levantou justamente com o povo de Israel. Quando falamos de Israel, falamos da igreja do Senhor na terra. Quando falamos de Israel, falamos da igreja do Senhor, da igreja viva. Falamos de nós que somos a igreja santa do Senhor, a noiva do Cordeiro. Um povo escolhido para andar debaixo da graça de Deus, da unção do Senhor e viver toda a promessa de Deus, daquilo que o Senhor liberou através dos seus profetas, através desses homens inspirados por Deus. Ouvimos então palavras de vitória ao nosso respeito. Recebemos então do Senhor palavras que nos impulsionam e que nos motivam a acreditar que somos um povo vencedor na terra. Recebemos palavras de Deus e quando meditamos, e quando ouvimos, e quando recebemos, ou quando cultuamos ao Senhor na casa do Senhor, juntamente com a igreja, palavras de vitória. Acreditamos nisso. Acreditamos tanto que estamos aqui para receber, para viver debaixo desta palavra. Mas eu entendo que se olharmos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra do Senhor ela é inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para nos ensinar, para nos estimular, para nos motivar a viver debaixo da graça de Deus. Entenda, amado, que quando meditamos nessas passagens proféticas, principalmente nas promessas de Deus, quando, por exemplo, a Bíblia fala em Deuteronômio 28 a respeito de que nós seremos bendito ao sair, bendito ao entrar, bendito o fruto do nosso ventre, bendito o nosso trabalho, bendito em tudo o que fizermos, bendito todo o projeto das nossas mãos, onde tocarmos as nossas mãos, onde tocarmos os pés, onde chegarmos, seríamos benditos, seríamos abençoados, seríamos um povo realmente vitorioso. Continua-se a palavra do Deuteronômio dizendo que aquele que não obedecer os mandamentos do Senhor, então também seria maldito. Mas eu estou falando para aqueles que obedecem, para aqueles que serem chamados feitos filhos de Deus, um povo eleito de Deus, um povo que foi escolhido, que foi elegido por Deus. Quando falamos de eleito, falamos de escolha. Assim fala da eleição, foi eleito um fulano de tal, vereador. Ele não é o vereador, ele está na vereança, ele foi eleito por um período. Entenda que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu não por um período, mas Deus nos escolheu para toda a eternidade em nome de Jesus Cristo. Deus nos elegeu para reinarmos 4 anos como um político. Deus nos elegeu para reinarmos um período. Deus nos elegeu para sermos reis em todo o tempo, para a glória do nome dele, em nome de Jesus Cristo. Entenda que essa eleição não foi feita pelo povo, como assim acontece com aqueles que elegem os políticos. Engraçado que o ditado diz que a voz do povo é a voz de Deus. Você imagina se fosse, porque o povo elegeu esses políticos que acabam com a nossa cidade. O povo elegeu esses governantes que destroem toda a nossa história e que vemos cada vez mais pior, mais promíscua, mais deturpada, esses homens que estão governando. Entenda que o povo não é a voz de Deus. Não foi o povo que nos elegeu, foi o próprio Deus que nos apontou e escolheu. Diz: você é meu filho, eu te chamei, eu te escolhi para que vades e deis fruto e frutos que permaneçam. Entenda que você não foi eleito apenas para sentar numa cadeira e ficar ali sentado, parado apenas para poder dizer: agora eu sou eleito rei de Deus. Porque nós somos eleitos reis do Senhor.
reis do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, nós somos rei. Vamos chamar o Rei de Deus. Entenda que Deus não elegeu para cada um de nós para termos uma cadeira apenas, um cetro na nossa mão e vamos governar com vara de ferro. Não, nós somos eleitos para, chamados para dar frutos e frutos que permaneçam. Deus elegeu para dar uma oportunidade uma árvore destruída, porque nós éramos um galho cortado, um ramo jogado fora, uma árvore quebrada, uma árvore junto ao lugar onde a sua raiz envelheceu, aonde secou. Mas a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água viva e que ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas haverá renovo de Deus. O Senhor ressuscitará. Que entenda, Deus pegou nós, galhos jogados, quebrados, abandonados, um povo largado, fez sacerdócio, nação santa, uma árvore frutífera. Uma árvore seca, ele fez de uma árvore frutífera. E diz: eu chamei para que vades e deis frutos que permaneçam. Entenda que Deus chamou, levantou para isso. Quando nós entendemos então que essa palavra é carregada de promessas, que não só Deuteronômio, mas que Jeremias, que Isaías, e que toda a palavra de Deus está liberada sobre nós, promessas, proteção de Deus, cuidado de Deus, livramento de Deus. Lá em Isaías 43 diz que mesmo que se você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pela chama, ela não arderá em ti. O Senhor te elegeu, te remiu, te protegeu, te guardou, te chamou de meu filho, povo escolhido de Deus. Nenhum mal te sucederá, nada, nenhuma praga virá sobre ti, porque você é eleito, é escolhido de Deus. Como diz em Salmos, o Senhor disse: se você passar pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque tu estás comigo, diz o Senhor. Entenda que a palavra de Deus está carregada de promessas. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano é as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entenda toda a palavra de Deus. Isaías 62, verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor dos exércitos. No verso 9 diz: e a sua casa será chamada casa de oração, casa bendita, casa cheia do poder de Deus. No verso 1 diz que o Senhor te ungiu e te chamou para pregar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, aos encarcerados, a livrar pessoas. A palavra de Deus está carregada de promessas sobre as nossas vidas. Entenda que quando nós ouvimos isso, talvez isso para muitas pessoas é a motivação de elas servirem a esse Deus, de elas servirem o Deus da vitória, de elas servirem o Deus que nunca perdeu. Você tem um Deus que nunca perdeu, querida. Você tem um Deus que nunca empatou. Você tem um Deus que nunca vai perder. Você tem um Deus que nunca vai perder o seu trono e que vai reinar para sempre. Entenda que servir a esse Deus é muito bom. Esta é a motivação para muitos que estão na casa do Senhor. Dizer: a Deus, eu estou na sua casa e por isso eu estou vivendo, quero te servir este evangelho maravilhoso, que a palavra diz, o evangelho, boas notícias. É muito bom, Senhor. É isso que eu quero para a minha vida, amém. Você quer para a sua vida? Levante sua mão, em nome de Jesus. Aleluia. Todos nós queremos. Mas entenda que vivenciar com Deus debaixo dessa promessa não significa que nós não vamos viver afrontas. Não significa que nós não vamos viver provas. Não significa que nós não vamos vivenciar momentos em que vamos ser provados para sermos aprovados por Deus. Toda prova, ela nos leva a um resultado. Toda prova, ela nos leva a um resultado. E todo o resultado, ele é estipulado por aquilo, da maneira que nós respondemos às provas. A prova, ela tem uma nota, ela tem uma classificação,
ela tem um resultado, que eu estou dizendo, esse resultado é avaliado por notas. Quais são as notas? Quem tira 10 é porque estudou mais, é porque respondeu com exatidão todas as perguntas. Quem foi melhor qualificado é quem conseguiu administrar todas as questões da sua vida, da prova diária. Então ele obteve sucesso. Tem uns que tem 9, 9,5, 8. Quer dizer, errou algumas, falhou em algumas. Deus nos chamou para passarmos por essas provas, para passarmos pelos rios, para passarmos pelo fogo, mas a chama não arderá em nós, mas os rios não submergirão. Passamos por essas provas, mas para gabaritarmos ela, 10, 10, 10, 10. Mas entenda que muitas vezes nós, quando se deparamos com essas provas, pensamos que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus nos abandonou, ou que na verdade, talvez Deus não é tudo isso que diz em sua palavra, e que essas promessas talvez na verdade não sei para que servem, porque na minha vida não se aplica, na minha história não se aplica, no meu dia a dia eu não consigo viver. Profetizo, digo, disse que creio, mas na verdade não vejo. Entenda, às vezes sentimos assim. Quando eu olho para a vida de Davi, Davi é um menino, o menor da casa do pai dele, rejeitado pela família, nasceu para ser um perdedor, nasceu para ser um falido, nasceu para ser uma vergonha. Há uma história em que diz que Davi, talvez esse de verdade não era filho, mas entenda que o contexto em que nos mostra que toda a sua família humilha. A maior humilhação não é quando um inimigo se levanta. A maior humilhação é quando você tem problemas dentro da sua casa. A maior humilhação é quando você tem problema com quem você ama. A maior humilhação é quando você finge de achar que você ama ou que a pessoa te ama e na verdade não ama. Porque o amor não é expressado com palavras, mas com atitudes. Jesus amou o mundo, por isso disse eu amei. Não, por isso entregou o seu filho. Deus amou, por isso entregou o seu filho Jesus. O amor é atitude, é obra, é gestos. Entenda que isso é que Deus nos ensina. Mas olha para Davi, alguém rejeitado, lançado a trabalhar com animais, a pastorear, a ficar largado no meio do pasto, em dias de festas, não convidado, não participa de nada, é rejeitado, a sua família olha para ele com desprezo, os seus irmãos o odeiam, o seu próprio pai não está nem aí. Entenda, Davi nasceu para ser uma vergonha, mas Davi era alguém que entendia que a palavra de Deus estava carregada de promessas. Davi era alguém que no meio do pasto adorava ao Senhor dos exércitos, e que ministrava as suas ovelhas com louvor a Deus com a sua harpa, louvando e exaltando o Senhor em todo o tempo. Davi não estava preocupado em fazer, Davi estava preocupado em ser um adorador de Deus. Porque pessoas que falam ou que pensam, eu quero ser que nem aquele ali, porque olha, por que quer ser igual aquela pessoa? Porque ela teve sucesso. Ninguém quer ser alguém que foi falido, ninguém quer ser alguém que é um exemplo de vergonha, quer ser alguém que teve sucesso. A pessoa olha alguém trabalhando com algo, vem dar certo, ela vai, vou fazer aquilo. A pessoa vê ela tocando um instrumento, deu certo, vou tocar aquele. A pessoa é influenciada. A pessoa é influenciada. Mas entenda que existe aqueles que não foram chamados para serem feitos cheros de Deus, cópias vivas, perfeitas, escâneas dos maiores DPIs existentes, que faz com toda exatidão igual, mais um. Mas temos que foram chamados para fazer exatamente aquilo que Deus disse: eu vos chamei para dar fruto. Quer dizer, você vai gerar de você, você vai criar de você que não podia fazer nada. Eu vou te ligar na videira para fazer de você uma árvore frutífera. De você nascerá coisas em que você jamais imaginou, talentos que você jamais pensou. Eu não sou capaz, sim, você não era, mas Deus ligado no Senhor te fará capaz para gerar coisas que você jamais pensou.
Entenda que Davi é esta pessoa. Davi não está olhando para aquilo que está oferindo, que está batendo. Davi já nasceu destruindo gigantes. Os maiores gigantes, não, o maior gigante da vida de Davi não foi Golias, foi a própria família que teve que enfrentar. O maior gigante de Davi não foi este homem, esse incircunciso filisteu. Havia outros gigantes muito maiores do que ele, em que nós enfrentamos, mas quando nós se deparamos visualmente, e quando enxergamos barreiras e muros e muralhas tão grandes, nós se desesperamos porque olhamos para aquilo como se fosse, meu Deus, agora não dá. Mas Davi não, Davi estava focado, e quando ele estava sendo estruturado a deparar com o gigante daquele, ele já tinha enfrentado gigantes maiores, urso, leão, ele já tinha enfrentado outros animais maiores do que esses, a sua própria família. E quando Davi agora ele cresce, debaixo da graça de Deus, e toda a promessa liberada sobre ele, diz que Deus dá ordem a Samuel a levantar um rei, a ungir um rei. Você conhece a história, e a Bíblia diz que ele é levantado e é chamado dentro da casa dele, porque Deus está destruindo gigantes que queriam envergonhá-lo, que queriam humilhá-lo. Mas aí Deus cumpre a sua palavra dizendo: eis que eu preparo uma mesa na presença dos teus inimigos. Davi está enxergando as promessas de Deus e está entendendo que elas são praticamente a pura verdade. Os maiores inimigos dele era a própria família. Deus prepara uma mesa, há um lugar de honra, e diz: ninguém senta enquanto Davi chegar. A Bíblia diz que quando é lançado óleo sobre Davi, ele é ungido. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi a partir daquele dia. A unção é a apoderação de Deus, é a totalidade de Deus, é a glória de Deus. Eu e você um dia fomos ungidos por Deus. Sabe quando? Em Atos Apóstolos, Atos 1:8 diz que a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre nós e nos ungiu e nos capacitou para pregar a palavra de Deus, para anunciarmos o Evangelho do Senhor com autoridade, com poder, para libertar os cativos, a abertura de prisão aos presos, para restaurar, para transformar, para mudar vidas, para transformar pessoas, para aniquilar toda a obra de Satanás. Qualquer gigante, o Senhor te ungiu e derramou o poder sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Entenda que este Davi agora ele cresce, e diz a Bíblia que ele cuidava das ovelhas, com o chamado, com o sangue, ele continua fazendo as mesmas obras, praticando as mesmas coisas, porque Davi não fazia para dizer que fazia, Davi fazia porque amava fazer. Continuou praticando, e um dia ele ouviu que um gigante que chegava diante do exército de Israel, o exército todo, e afrontava. Diz a Bíblia que Davi estava cuidando de suas ovelhas, e de repente ele falou o seguinte: não aceito isso. Já faz tantos dias que esse gigante, esse incircunciso vem afrontar o exército de Deus vivo, eu não aceito isso, eu vou até lá. E diz a Bíblia que ele guardou as ovelhas, pediu para que guardasse, e ele subindo, o próprio irmão dele para mais uma vez de frente a ele e disse: o que você veio fazer aqui? O que você está aparecendo? O que você quer aqui, Davi? E Davi: mas como? Eles dizendo que isso aí você está fazendo o quê? Ele falou: mas dá a impressão que não está acontecendo nada, que isso não é importante, você está aqui para vir aparecer. Ele falou: não, estou preocupado com o povo de Deus. Que afronta é essa? Entenda, amados, este gigante lançava palavras terríveis. Esse gigante tem um nome hoje. Esse gigante, para muitas pessoas hoje, ele chama finanças. Esse gigante chama vida financeira. Que todo dia de manhã ele para de frente de você e grita: você não vai conseguir, você não tem condições, você não vai sair disso. E aí quando você para olhar para aquele gigante, você fala: realmente não é grande, realmente esse é invencível. Essa sensação muitas vezes ela vem dentro do nosso coração. Quando ouvimos a voz do gigante, nós falamos: meu Deus, ele é muito forte, há tanto tempo eu vejo ninguém tem coragem de enfrentar ele. Arrastamos para a nossa vida essa mesma palavra lançada, não só da vida financeira, mas esse gigante também pode se chamar enfermidade, pode se chamar depressão, opressão, maldição. Esse gigante pode chamar
falta de paz, falta de alegria, mas que todo dia Ele aparece diante de nós, e nós ouvimos ecoar, afrontando a nós, dizendo: você não vai conseguir, nunca vai ter paz na sua casa, nunca você vai conseguir mudar, nunca você vai conseguir ser vencedor, você nunca vai conseguir sair do buraco, você nunca vai conseguir viver a promessa, você não vai casar, você não vai ter um marido abençoado, você não vai ter uma filha abençoada, um filho, você não vai conseguir. E o gigante aparece te gritando, e por muitas vezes não deixa um grito, esse grito dura muitos dias. Mas aí nós paramos e olhamos para a palavra de Deus. A sua palavra está carregada de promessas, mas para mim não é, para mim não serve. Eu não consigo viver um versículo, eu não consigo viver um versículo de promessa, eu não consigo viver uma palavra pequena e pelo menos ter paz. Eu não queria nem ter dinheiro, alguns falam, eu só queria ter paz na minha vida. Outros falam, eu não queria ter dinheiro, mas eu queria ter saúde. Outros falam, eu queria poder fazer isso, mas eu não posso. Não adianta você ter a cama, você ter a coisa no melhor colchão do mundo, sendo que você tem insônia. Não adianta você ter a melhor king size, sendo que você tem insônia. Não adianta você ter a melhor comida, o melhor prato de comida na sua frente, o melhor camarão, o maior camarão, mais caro, sendo que você tem uma gastrite que não pode comer. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, se é cheio de dinheiro, se você não tem amigos, se você não tem paz. Há pessoas que lutam por isso, porque aí está o teu tesouro, o coração delas está ligado nessas coisas. Mas quando elas perceberem que tudo isso é passageiro, que só uma coisa importa, que é adorar a Deus, e depender de Deus e ser fiel a Deus, que é Ele que é o nosso sustento, que é Ele que é o nosso baluarte, que é Ele que é a pedra angular, que é Ele que é a pedra que nos sustenta. Davi sabia disso. Entenda, amados, que servir a Deus, adorar a Deus, não nos isenta a passar por provas e por afrontas diárias. Que para cada um de nós tem um nome e simbolias. Cada um de nós tem um nome e simbolias. Para alguns talvez é o pecado que ele não consegue sair. Para outros talvez é a falta de posicionamento com Deus. Eu não sei o nome desse gigante para você, mas ele tem um nome que se apresenta, e ele sabe justamente o ponto fraco em que impressiona pelo seu tamanho, como ele é grande, como é difícil, como não tem jeito, como é impossível. A Bíblia diz que todo o povo de Israel, o exército de Israel, fugiram com medo do gigante. O exército de Israel fugiu. O próprio rei estava com tanto medo, porque se o exército dele não tinha coragem de enfrentar aquele gigante, ele lançou uma bonificação: eu vou dar minha filha, eu vou dar todo o dinheiro e recurso para você, e ainda vou dar isenção de impostos. Quem destruir esse gigante, eu vou fazer isso. Ele estava com medo, o próprio rei estava com medo. Imagina, todo o governo de Israel estava com medo. Qualquer um teria medo, não era algo pequeno, era uma afronta muito grande. O que Deus está falando é para você que entrou aqui nessa manhã, é para você que está ouvindo esta palavra. Existe um gigante, que esta afronta não é pequena, que o que você está enfrentando realmente não é fácil, mas existe um Deus muito maior do que este problema. Existe um Senhor poderoso. Enquanto Davi ele ouve falar sobre isso, ele já fica enfesado pelo poder de Deus, e não aceitar não, porque dizer, eu vou lá e eu vou mostrar que eu sou o cara. Ele diz, não, eu vou lá porque eu sei que eu vou na força do Deus dos exércitos. Eu não sei quanto tempo esse gigante ele fica afrontando você, mas uma coisa eu quero dizer para você, o que eu sei,
é que chegou o dia desse gigante cair por terra na sua vida. Eu não sei quanto tempo ele tem te afrontado, eu não sei quanto tempo ele tem te oportunado, mas está chegando o dia do final dele, está chegando o dia do fim desta maldição, está chegando o dia em que esse gigante, ele vai cair por terra, em que este mal, ele vai ser destruído, em que esta maldição vai ser aniquilada. Aleluia, aleluia. O Senhor te ungiu para entender que Ele cumpre a sua palavra e que essas promessas são verdade sim para você, e que no tempo certo de Deus todas elas vão se cumprir na sua vida, e que no tempo certo determinado por esse Deus, Ele vai estabelecer aquilo que Ele prometeu, e que você vai ver com os teus próprios olhos, porque Deus coloca gigante para dar oportunidade para você ser exaltado. Deus coloca a prova para dar oportunidade de fazer você ser aprovado. Deus permite colocar situações para que você vença. Não é Ele, é nós que se entramos nessas provas. Mas Ele diz que o justo ele pode viver pela voz do Senhor, livra de todas. O Senhor o livra de todas. Todas. Não ele esqueceu dessa. Peraí, faz tempo que essa prova está te incomodando. Fica tranquila, que vai ser mais uma que Ele vai livrar. Vai ser mais uma que Ele vai manifestar o milagre. Pastor, mas como eu vou destruir esse gigante? Entenda. Quando Saul ficou sabendo de Davi, ele ficou todo feliz. E cá, Davi, para ganhar, não porque amava Davi, mas porque queria, de qualquer jeito, ele não tinha coragem de enfrentar o gigante. Usa a minha armadura, pode usar, Davi. Mas Davi colocou a armadura de Saul. Saul diz a Bíblia que todas as pessoas onde ele estava batiam no ombro dele. Ele era muito alto, ele era bonito, mas Davi era mirradinho, pequenininho. Quando ele colocou aquela armadura, ficou grande nele. Ele não quer esse negócio, não. Escute uma coisa: se não precisa usar a armadura dos outros para resolver o seu problema, Deus colocará na sua mão para usar aquilo que Ele deu para você. Deus dará estratégia com a ferramenta que Ele colocou na sua mão. Deus te dará estratégia para você sanar todo o inimigo, todo gigante, com aquilo que Ele colocou na sua mão que parece ser pequeno. O Senhor diz: apresenta a mim a sua arma, apresenta a mim a sua ferramenta, que ela se tornará grande, diz o Senhor. Apresenta a mim aquilo que eu pus nas tuas mãos, porque sou eu, o Senhor, que farei o seu inimigo cair por terra. Quando Davi entendeu, ele disse para Saul: você vem para mim com escudo, com armaduras, com espada, mas eu vou na força do Senhor dos exércitos. A quem na força do seu poder, a quem me atribui na fonte do poder de Deus. Ele está dizendo: eu estou ligado numa força poderosa, eu estou ligado numa fonte cheia de milagres, eu estou ligado naquele que é poderoso. Escute, amado, em nome de Jesus, qual era este problema que tanto te afrontava? Está chegando o dia de ele cair por terra, está chegando a hora dele, está chegando a hora dele retroceder. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, e todos vão ver, e todos vão ver. Aleluia. Escute uma coisa: tem problemas que nós já solucionamos e que, passado o tempo, ele voltou. Tem problemas que pensávamos ter resolvido, mas que resolvemos e depois de um tempo voltou. Tem testemunhos que demos e
que depois temos que voltar a dizer: esquece, claro, é testemunho, virou prova. Tem pessoas que ficaram curadas, que voltaram a ficar doentes. Tem paralíticos que andaram, que voltaram a ficar paralíticos. Ficaram piores, porque paralíticos, e agora com a força de dizer: promessa para mim não existe. O que nos leva, e que leva a igreja, o povo de Israel, a se tornar oprimido e a desanimar, muitas vezes é quando ele percebe que a afronta continua, que a afronta, ela voltou. Quer dizer, eu tinha resolvido, eu achei que a minha casa ia conhecer Jesus, agora tudo de novo, está tudo desviado. Quantos de nós vivemos uma promessa, uma alegria momentânea, e depois parece que tudo desabou da nossa cabeça de novo? Quantas vezes aconteceu isso com a igreja? Pessoas que já compartilham: pastor, amém, estava tudo certo, quando eu fechei, deu certo, Deus honrou, mas virou um problema. Eu vou dizer uma coisa: Deus, Ele coloca nas suas mãos essas pedras. Davi pegou as 5 pedras. Diz alguns que ele pegou 5 porque Golias tinha mais 4 irmãos. Outros dizem 5 porque Jesus tem 5 letras, é isso? É isso? É 5? Hã? Outros de 5 pedras, porque o nome de Jesus tem 5 letras, é isso? Jesus estava ali. Eu digo que ali era a rocha de Jesus. E eu digo, não foi a pedra que derrubou, porque Deus só usa um artifício daquilo que Ele colocou na sua mão, porque quem faz é o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor: não tereis medo, você vem de temer, de se preocupar, porque eu, Senhor, vou à frente da sua batalha. Aleluia. Quando Ele lança a pedra, diz a Bíblia que a pedra cravou a testa do gigante. O que a pedra fez? Cravou na testa. Se fosse o impacto da pedra, ele caiu para onde? Para trás. Diz a Bíblia que ele caiu com o rosto em terra. Diz a Bíblia que Golias caiu com o rosto em terra. Caiu de frente. Na hora que ele joga a pedra, Deus dá um tapa por trás. Deus está dizendo: enquanto você pensa que você está, eu só quero ver a sua atitude. Eu só quero saber se você confia. Eu só quero saber se você acredita. Porque quem vai derrubar o gigante sou eu, diz o Senhor. Davi disse: eu não vou na minha força. Ele não falou: eu vou com as pedras que Deus me deu. Não, ele diz: eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que ele estava exaltando, ele sabia que ele estava honrando, mas Deus falou: ele disse para ele: escute, gigante, hoje mesmo eu não vou só te derrubar, eu vou dizer: o gigante não vai só cair, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou arrancar a sua cabeça. Sabe o que Deus está dizendo para você? Este demônio, esta maldição, ela não vai só cair, você vai cortar a cabeça dela. Nunca mais ela vai voltar na sua vida, nunca mais ela vai voltar na tua história. Você vai cortar o problema, você vai arrancar o problema do seu caminho. Deus põe sobre você a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Receba o milagre. Davi, o coitadinho, o menor da casa do pai. Deus levanta um gigante para promover o novo rei de Israel. Deus permite gigantes para promover reis em Israel. Deus permite gigantes para te exaltar e glorificar o nome dele. Deus permite gigantes para honrar você e o testemunho certo da glória dele. Deus permite afronta
porque Ele disse: prepara, porque em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Se você quer, levanta a sua mão. Em lugar da vossa vergonha, receba, 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 receba a honra, receba a honra, receba a honra, receba a honra de Deus sobre a sua vida. Pega a espada na mão aí, pega a espada do Espírito aí, pega a espada, pega, 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 corta a cabeça deste mal. Chega, bagaçura, bagaça. Você está dizendo por quê? Por quê? Por que isso dura tanto? Por que essa prova dura tanto? Por que essa afronta dura tanto? Por quê? Por quê? Porque Deus quer te promover, Deus quer te levantar, Deus quer te honrar, Deus quer mostrar que é com você, Deus quer te exaltar, Deus quer te honrar, Deus, 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 Vem Espírito Santo. Todo gigante, escute, gigantes, escute onde vocês estiverem. Chegou o teu fim, chegou o teu fim.